Salmos 70. Para o mestre de música, Salmo de Davi, uma petição. Ó Deus, venha me livrar. Ó Senhor, venha socorrer-me depressa. Cubra de vergonha os que procuram acabar com a minha vida. Impeça a ação dessa gente. Acabe com a reputação dos meus inimigos. Sejam castigados por causa de sua maldade todos os que zombam da minha desgraça. Alegrem-se e regozijem-se os que buscam o Senhor. Os homens que amam a sua salvação o louvarão dizendo: Deus é grande e poderoso. Quanto a mim, sou fraco e estou passando por terríveis necessidades. Por isso, ó Deus, venha socorrer-me depressa. O Senhor é o meu apoio e o meu Salvador. Ó Senhor, não demore. Salmos 71. O Senhor é o meu abrigo. Não permita que eu seja humilhado. Por causa da sua justiça, devolva-me a liberdade perdida. Incline os seus ouvidos à minha oração e salve-me. Seja para mim uma rocha de refúgio, onde eu sempre encontre proteção. Eu sei que o Senhor já deu ordem para a minha salvação, pois é minha proteção e a minha fortaleza. Meu Deus, livre-me do homem perverso, das maldades do homem mau e cruel. O soberano Senhor é a minha esperança. Eu confio no Senhor desde a minha juventude. Sim, desde o ventre materno dependo do Senhor, que me sustenta desde o meu nascimento. Eu louvarei para sempre. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tudo acontece porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Por isso, eu louvo com minhas palavras de dia e de noite e anuncio a sua glória. E agora que estou velho e fraco, por favor, não me rejeite nem me abandone. Meus inimigos já se reuniram para me caluniar e fazer planos contra a minha vida, dizendo: Deus o abandonou, vamos atrás dele, desta vez ele não escapará de nós, ninguém o salvará. Ó Deus, não se afaste de mim. Meu Deus, venha depressa socorrer-me. Destrua os meus inimigos, jogue por terra o nome que eles têm para ficarem envergonhados diante de todos os homens. Eu continuarei a confiar no Senhor e louvarei o seu nome cada vez mais. Contarei sem cessar ao mundo a sua bondade e a sua justiça. Falarei a respeito de todas as coisas que o Senhor fez para me salvar. Foram tantas que eu nem posso contar. Vivo sustentado pela força do soberano Senhor, e por isso conto aos outros que somente Ele é justo e bom. Ó Deus, desde a minha juventude o Senhor tem me ensinado, e eu continuo a contar as suas maravilhas. Não me abandone, ó Deus, agora que sou velho e de cabelos brancos. Ainda quero contar aos nossos filhos e aos seus descendentes os seus grandes feitos e o seu poder. A sua justiça, ó Deus, é mais alta do que os céus. O Senhor tem feito grandes coisas. Quem pode comparar ao Senhor, ó Deus? O Senhor me deixou passar por muitas e duras tribulações, mas ainda me devolverá a alegria de viver, tirando-me da cova funda. O Senhor me dará mais honra do que eu tinha antes e voltará a me consolar. Por isso, eu louvarei com música de instrumentos de corda, com a lira e a harpa. Cantarei salmos, porque o Senhor é fiel, ó Santo de Israel. Cantarei bem alto e de muita alegria quando louvar. Todo meu ser vibrará de alegria, porque o Senhor me salvou. Além disso, falarei a todo instante dos seus atos de justiça e bondade, porque o Senhor castigou os que procuravam me destruir. Todos eles estão derrotados e envergonhados. Salmos 72. Salmo de Salomão. Ó Senhor, ajude o rei a governar com a sua justiça. Ajude o filho do rei a andar em santidade, para que ele governe o seu povo com honestidade e trate com justiça os que são explorados. As montanhas e morros darão muitos frutos, e o povo viverá em paz por causa do governo justo do rei. Ele defenderá os aflitos entre o povo e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por todas as gerações. Faça com que o reinado de meu filho seja tão bom para o povo
como a chuva que cai sobre a lavoura cevada, como os aguaceiros que regam a terra. Que durante o seu reinado floresçam os homens justos e haja paz enquanto a lua brilhar. Estenda o seu reino de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Os habitantes do deserto se curvarão diante dele, os seus inimigos humilhados se arrastarão aos seus pés. Os reis das terras junto ao mar Mediterrâneo, até a terra de Tarsis, lhe pagarão impostos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe trarão presentes. Sim, reis de todo o mundo virão e se curvarão diante dele, e todos os povos da terra serão seus servos. Isso acontecerá porque ele ajuda os pobres que pedem socorro, os abandonados e a quem não tem recursos. Com amor, ele se compadece dos fracos e necessitados e salva os que não têm mais esperança de salvação. Ele os salva da opressão e da violência, porque aos seus olhos a vida deles é preciosa. Que o rei tenha vida longa e receba grandes riquezas em ouro puro de Sabá. Todo o povo faça orações constantes em favor dele e que o abençoe todo dia. Que durante seu reinado a terra produza cereais com fartura, até no alto dos montes haja belas plantações. Que a terra produza frutos como no Líbano, e as cidades ficam tão cheias de gente quanto as plantas nos campos. O nome do rei seja famoso e respeitado para sempre. Sua memória dure enquanto o sol existir. Ele será uma bênção para todas as nações, e elas lhe darão louvor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Ele é o único que realiza grandes maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Que a terra inteira fique cheia da sua glória. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos 73. Salmo da família de Asaf. Certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração puro. Mas, quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo o que seus corações imaginam. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, o povo, confuso, procura orientação com esses homens e aceita tudo que eles dizem como se fosse água pura da fonte. E ainda perguntam: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Vejam qual foi o resultado: sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Se eu tivesse falado como os maus, seria um traidor do povo de Deus. Mas, realmente, é muito difícil entender esse fato: o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína. Eles são destruídos de repente, completamente, por aquilo que mais temem. Quando o Senhor entrar em ação, removerá essa gente da sua presença como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado,
segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida e depois me receberá com honras. Quem mais tenho no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a tua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar do Senhor será castigado com a morte. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção e, por isso, proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Salmos 74. Poema da família de Asaf. Ó Deus, por que nos abandonou definitivamente? Qual a razão dessa sua ira contra nós, as ovelhas da sua pastagem? Lembre-se de que somos o seu povo escolhido, o povo que o Senhor comprou há muito tempo e libertou da escravidão para ser a sua propriedade. Lembre-se, Senhor, do Monte Sião, o seu lar aqui na terra. Ande entre as ruínas da cidade e do templo, veja que terrível destruição os inimigos fizeram. Lá onde o povo se reunia para o adorar, os inimigos deram seus gritos de guerra e hastearam suas bandeiras para comemorar a vitória. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta. Quando entraram no templo com seus machados e machadinhas, destruíram o forro das paredes e as placas de madeira trabalhada, incendiaram o seu templo, profanaram completamente o lugar da sua habitação, não deixaram pedra sobre pedra. Eles decidiram acabar de vez com a adoração a Deus e, por isso, destruíram todos os lugares onde o povo se reunia para adorá-lo. Já não vemos os sinais miraculosos. Nossos profetas foram mortos e não existe quem possa nos dizer quando esta nossa miséria vai terminar. Até quando, ó Deus, o inimigo vai continuar zombando de nós? Será que o adversário falará coisas horríveis do seu nome para sempre? Por que o Senhor fica de braços cruzados? Por que não estende a sua mão direita para acabar com eles? Mas Deus é o meu rei desde o começo da história. Salva o seu povo em toda a terra. Com o seu poder, dividiu ao meio as águas do mar e esmagou sobre as águas a cabeça das serpentes marinhas. Destruiu as cabeças do Leviatã, que acabaram servindo de alimento para os animais do deserto. O Senhor abriu fontes e regatos e secou grandes rios. O dia é seu e sua é a noite. O Senhor estabeleceu o sol e a lua. O Senhor determinou os limites da terra, formou as estações, o verão, o inverno. Agora, ó Senhor, veja como os inimigos têm zombado do Senhor. Essa nação sem Deus e cheia de orgulho está dizendo coisas horríveis a respeito do seu nome. Não permita que a vida da sua pomba predileta seja destruída pelos animais selvagens. Não se esqueça para sempre do seu povo fraco e indefeso. Proteja a nossa vida. Lembre-se de sua aliança e das promessas, porque a violência se espalhou por toda a terra, em cada canto e lugar escuro. Não permita que os fracos e humildes sejam destruídos. Mude essa situação, para que os pobres e necessitados louvem o seu nome. Ó Deus, levante-se e defenda a nossa causa. Dia e noite, sem parar, essa gente sem juízo ofende e despreza o Senhor. Não fique surdo aos gritos dos seus inimigos, nem ao barulho cada vez mais alto dos seus adversários. Salmos 75. Para o mestre de música, conforme a melodia, não destruas. Salmo da família de Asaf, um cântico. Muito obrigado a Deus, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e contamos os seus feitos maravilhosos. O Senhor promete, na ocasião oportuna, vou julgar com justiça os perversos. Mesmo que a terra trema e os seus moradores vivam em tumulto, eu manterei firmes as bases que sustentam o mundo. Muitas vezes avisei aos orgulhosos, não fiquem cheios de si. Também disse aos que desprezaram a Deus, não pensem que vocês são mais fortes que Deus. Não se rebelem contra os céus, fazendo pouco caso do Senhor. A força e a ajuda
não vem do Oriente nem do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Na mão do Senhor há uma taça cheia de um vinho forte e espumante. É a taça do seu julgamento, do qual os perversos beberão até a última gota. Mas quanto a mim, falarei dessas coisas para sempre, cantando louvores ao Deus de Jacó. O Senhor promete: destruirei o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. Salmos 76. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, Salmo da família de Asaf, um cântico. Deus é conhecido em Judá. O seu nome é grande e respeitado em Israel. Sua casa está em Salém, e o seu templo está no monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra do inimigo. Como o Senhor é glorioso, é mais majestoso do que os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados, dormem o sono da morte, e nem os soldados mais valentes puderam evitar a derrota. Quando o Senhor deu a ordem, ó Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, fora de ação. Somente o Senhor é tremendo. Não é sem razão que todos têm medo da sua ira. Lá dos céus decretou juízo e a terra treme. Os povos ficaram quietos de medo, quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos da terra. E quando o homem, cheio de ira, se revolta contra o Senhor, a sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará. E com os restos da batalha o Senhor se vestirá. Cumpram todas as promessas que fizeram ao Senhor, o seu Deus, não deixem de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas de gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e honra. Ele acaba com o orgulho dos príncipes e todos os reis da terra têm medo dele por causa dos seus grandes feitos.